Alien. Surgido das sombras. Capítulo 2. Samson. Tudo estava gritando. Várias sirenes emitiam suas canções particulares, de alerta de proximidade, indicador de danos, ou ruptura da fuselagem. Pessoas gritavam de pânico, confusas e com medo. E no fundo ouvia-se o profundo e estrondoso rugido da própria nave. A Marion sofria, e sua enorme estrutura estava se desintegrando. Lucy Cornell pensava de onde estava, caído no chão. Mas o fato de estarem vivos ou mortos não faria diferença agora. Ele era o oficial de maior patente ali. Estava tão assustado e chocado quanto os outros, mas tinha que assumir o comando. Agarrou-se a um assento e se levantou. As luzes piscavam. Cabos, painéis e tiras de iluminação balançavam. A gravidade artificial ainda funcionava, pelo menos. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando se lembrar do treinamento. Havia um módulo detalhado em suas sessões pré-voo denominado o controle de danos em massa, e o instrutor, um veterano grisalho de 7 habitações lunares em sistemas solares e 3 voos de exploração espacial, terminava todas as aulas com a frase: "Mas não se esqueça, vem." Houve esperar até a última aula para perguntar o que isso queria dizer. "Mas não se esqueça", responderá o veterano. "Você está muito fudido." Todos sabiam o que um desastre como aquele significava. Mas isso não queria dizer que eles não lutariam até o fim. "La chance!" berrou o, mas o piloto já estava se acomodando no assento de frente para a maior janela. Suas mãos trabalhavam habilmente nos controles, e, se não fosse pelas insistentes sirenes de alerta, Oak teria se sentido reconfortado por isso. "E quanto a Capitã Jordan e ao Cornell?" perguntou Powell. "Agora não", respondeu Oak. "Estão todos bem aí?" Ele olhou ao redor. Baxter colocava o cinto e limpava o sangue que escorria do nariz. Velford e Powell se agarravam à parede que ficava nos fundos da ponte. Seddon estava de 4, o sangue pingando no chão. Ela estava tremendo. "Seddon?" chamou-o. "Sim." A mulher olhou para ele. Havia um corte profundo que cruzava o lado direito do seu rosto e ia até o nariz. Os olhos estavam turvos e vagos. Opa ajudou a se levantar, enquanto Powell trazia um kit de primeiros socorros. A Marion estava balançando. Uma nova sirene havia começado a tocar, e na confusão Opa não conseguiu identificá-la. "La chance?" "Estamos perdendo oxigênio", disse ele. "Vou checar." O francês começou a vasculhar o painel de controle, batendo nas teclas, traçando padrões em telas que não fariam sentido para qualquer outra pessoa. Jordan poderia pilotar a Marion se achasse absolutamente necessário, mas La Chance era o astronauta mais experiente entre eles. "Estamos ferrados", afirmou Powell. "Cala a boca", disse Velford. "É isso aí", respondeu Powell. "Estamos ferrados. Fim de jogo." "Cala a boca, porra!" gritou Velford. "Devíamos escapar nos módulos de fuga", sugeriu Powell. Oak tentou prestar atenção na conversa. Ele se concentrou em La Chance, preso firmemente ao assento do piloto e fazendo o máximo para ignorar o tremor ritmado que emanava de algum lugar da nave. "Isso não é um bom sinal", pensou. As 4 baías de atracação estavam em um nível saliente sob o nariz da nave, a mais de 500 metros da sala de máquinas. No entanto, um impacto como aquele poderia ter causado danos estruturais catastróficos por toda a nave. O único jeito de avaliar o estrago seria vê-lo em primeira mão, mas a avaliação mais rápida viria do piloto e de seus instrumentos. "Temos que sair daqui", prosseguiu Powell, "fugir antes de a Marion se desintegrar, ir até a superfície do planeta e o quê?" vociferou o Obo, sem se virar. "Sobreviver no deserto durante os 2 anos que vai demorar para uma missão de resgate chegar? Isso se a empresa decidir que um resgate é viável. Agora, cale a boca." "É isso", disse La Chance. Ele segurou o manche com as 2 mãos, e Oak quase pôde senti-lo prendendo a respiração. Oak sempre ficará espantado com o fato de que uma nave enorme como aquela pudesse ser controlada por um dispositivo tão pequeno. La Chance o chamava de o cajado de Jesus. "É isso", repetiu o piloto. "Parece que a Delilah arrancou o braço de atracação das baías 1 e 2. A 3 pode estar danificada, não dá para saber, os sensores por lá estão malucos. A 4 parece estar inteira. Os níveis 3, 4 e 5 estão perdendo oxigênio. Todas as portas herméticas foram fechadas, mas alguns lacres secundários de segurança não funcionaram e ainda estão vazando.
Então o restante da Marion está vedado por enquanto? Perguntou o Ob. Por enquanto, sim. LaChance apontou para uma projeção da nave em uma de suas telas. Mas ainda há coisas acontecendo no local do acidente. Não dá para ver o que, mas imagino que um monte de escombros esteja circulando lá embaixo. Isso poderá causar mais danos à nave. Os níveis de radiação estão constantes, então não creio que a célula de combustível da Delilah esteja comprometida. Mas se o núcleo de contenção do reator ainda estiver flutuando por aí, a voz dele foi sumindo. Então, quais são as boas notícias? Perguntou Seddon. Essas foram as boas notícias, respondeu LaChance. A Marion perdeu 2 dos amortecedores laterais, e 3 dos 7 propulsores auxiliares a estibordo estão fora de ação. E ainda tem isso. Ele apontou para outra tela, onde linhas dançavam e se cruzavam. É um mapa orbital? Perguntou o Ob. É. Nós fomos jogados para fora da órbita geoestacionária. E com os amortecedores e propulsores auxiliares detonados, é impossível corrigir isso. Quanto tempo até entrarmos na atmosfera? Perguntou Powell. LaChance deu de ombros. Não vai ser rápido. Vou ter que fazer uns cálculos. Mas estamos bem agora? Perguntou o Ob. No próximo minuto, na próxima hora? Até onde eu posso ver, sim. O Ob assentiu e se virou para os outros. Eles o encaravam, e o oficial tinha certeza de que estavam tão preocupados e aterrorizados quanto ele. Mas tinha que segurar a onda. Superar o pânico inicial e passar para o modo pós-acidente o mais rápido possível. Kasianov e Garcia? Perguntou, olhando para Baxter. Baxter assentiu e apertou o botão do intercomunicador. Kasianov? Garcia? Silêncio. Talvez tenha havido algum vazamento na ala médica, sugeriu Powell. Ela fica mais à frente, não muito acima das baías de atracação. Tente nos comunicadores particulares, e ordenou o Ob. Baxter começou a teclar e colocou o headset mais uma vez. Kasianov, Garcia, vocês estão aí? O homem estremeceu, e em seguida apertou um botão que colocava o que ele ouvia nos alto-falantes. Ouviram um gemido, interrompido por baques irregulares. Que diabo! Eles ouviram a voz de Kasianov, e todos suspiraram de alívio. Vocês duas estão bem? Perguntou Baxter. Sim. Presas, mas bem. O que aconteceu? A Delilah bateu na gente. Baxter olhou para o Ob. Diga para ficarem onde estão, por enquanto, e disse o Ob. Vamos tentar estabilizar as coisas antes de sairmos andando por aí. Baxter repassou as ordens, e tão logo o Ob começou a pensar na segunda dropship, Seddon perguntou, e quanto a Samson? Podemos falar com eles? Perguntou o Ob. Baxter tentou várias vezes, mas a única resposta que obteve foi estática. E as câmeras? Sugeriu Seddon. Não tenho nenhum contato. Então troque para as câmeras na baia 3, e insistiu Seddon. Se eles ainda estiverem chegando, e Jones perceber o dano, ele vai tentar ir para lá. Baxter assentiu, as mãos deslizando pelo painel de controle. Uma tela começou a brilhar, como se tivesse ganhado vida. A imagem surgiu, mas mostrava a visão desimpedida do final do ponte de atracação da baia 3. Merda, murmurou o Ob. A Samson estava a menos de 1 minuto de distância. Mas aquelas coisas, começou Seddon. Gostaria que você ainda estivesse aqui, Lucy, pensava o Ob. Mas Lucy e Cornell deviam estar mortos. Ele estava no comando. E agora, com a Marion fatalmente avariada, um perigo ainda mais urgente estava se manifestando. Temos que descer, e disse o Ob. Seddon, Velford, comigo. Vamos nos preparar. Enquanto Velford pegava os trajes espaciais de emergência armazenados em unidades nos fundos da ponte de comando, Ob e LaChance trocaram um olhar. Se alguma coisa acontecesse com Ob, LaChance seria o próximo na fila. Mas, se a situação chegasse a esse estágio, sobraria muito pouco para ele comandar. Vamos ficar em contato o tempo todo, e disse Ob. Ótimo, isso vai ajudar. LaChance sorriu e assentiu. Enquanto os três vestiam os trajes, a Marion estremeceu mais uma vez. A Samson está atracando, já anunciou Baxter. Mantenham tudo lacrado, já alertou o Ob. Tudo. Ponte de atracação, câmara de pressurização, anticâmara. Tão fechado quanto o rabo de tubarão, e acrescentou LaChance.
Nós deveríamos estar avaliando os danos, pensava O. Ter certeza de que o pedido de socorro fora transmitido, descer até a ala médica, fazer quaisquer reparos de emergência que pudessem nos dar mais tempo. Mas a Samson possuía perigos ainda mais ameaçadores. Isso era a prioridade. Embora estivesse agora no comando, Hope não deixava de observar as coisas com os olhos de um engenheiro-chefe. Luzes se acendiam e apagavam, indicando que havia dutos e ligamentos danificados em várias das ligações elétricas. Os sensores dos trajes mostravam que a atmosfera estava relativamente estável, embora ele já houvesse dito para Seddon e Velford manterem os capacetes. Os danos a Marion poderiam muito bem ser um processo contínuo. O trio evitou o elevador e resolveu descer 2 níveis usando a grande escadaria central. A nave ainda tremia e, de vez em quando, um baque mais profundo e pesado era sentido em algum lugar distante. Hope não tinha ideia do que poderia ser. Os enormes motores estavam isolados por hora, já que não eram usados quando estavam em órbita. Os geradores que mantinham o suporte vital estavam bem longe, perto da traseira da nave e da sala de convivência. Tudo o que ele conseguia pensar era que a superestrutura havia sido tão enfraquecida no acidente que os danos estavam se espalhando. Rachaduras se formavam. Compartimentos herméticos estavam sendo comprometidos e gases inflamáveis vazavam para o espaço. Se esse fosse o caso, eles não precisariam se preocupar com a queda em direção à atmosfera. A Samson está iniciando a sequência automática de acoplamento, e disse Baxter pelo intercomunicador do traje. Você pode ver a bordo? Perguntou o. Negativo. Ainda estou tentando restabelecer o contato. A Samson não está respondendo. Mantenha-nos informados, e disse o. Estaremos lá em breve. O que faremos quando chegarmos lá? Perguntou Velford. Garantir que tudo está muito bem lacrado, respondeu Seddon. Correto, concordou o. Seddon, você reconheceu essas coisas que vimos na Delila? Ele aguardou em silêncio, e a respiração dos colegas fazia com que o som crepitasse ao chegar a seu headset. Não, respondeu Seddon. A voz dela estava baixa, calma. Nunca vi nem ouvi falar de nada assim. É como se estivessem nascendo de dentro do peito dos mineradores. Eu li tudo o que pude sobre formas de vida alienígenas, e disse Seddon. A primeira foi encontrada há mais de 80 anos, e desde então tudo que foi descoberto em missões oficiais foi relatado, categorizado quando possível, capturado e analisado. Mas nunca vi nada assim. Simplesmente nada. A analogia mais próxima que posso fazer é com um inseto parasita. Então, se eles brotaram de dentro dos mineradores, o que pôs os ovos? Perguntou Velford. Seddon não respondeu, e era uma pergunta na qual não valia a pena pensar naquele momento. Seja o que for, não podemos deixá-los a bordo, concluiu o, mais determinado do que nunca. Eles não são grandes. Se perdemos um dentro da Marion, nunca o encontraremos novamente. Não até ele ficar com fome, comentou Velford. Era isso que eles estavam fazendo? Perguntou o. Se alimentando? Não tenho certeza, respondeu Seddon. Eles se moviam em silêncio, como se estivessem lutando mentalmente contra as imagens daquelas criaturas alienígenas estranhas e horripilantes. Até que, por fim, Hope quebrou o silêncio. Bem, Karen, se sairmos dessa vivos, você terá algo a relatar. Já comecei a fazer anotações. A voz de Seddon começou de repente a soar distante e estranha, e Hope achou que poderia haver algo errado com o comunicador de seu traje. Você é assustadora, disse Velford, e a oficial de ciências riu. Pessoal, começou Hope. Estamos chegando perto do nível de atracação. Fiquem de olhos abertos. Outro baque sacudiu a nave. Se fosse realmente uma descompressão explosiva, uma de uma série, ficar com os olhos abertos só permitiria que eles testemunhassem seu fim enquanto uma porta explodia. Eles eram sugados para o espaço e a pressão do ar escapando os lançava para longe da Marion. Ele havia lido sobre astronautas que eram lançados no espaço. Bastava um empurrão para que eles começassem a se afastar da nave, flutuando até o ar acabar, e morriam sufocados. Piores eram os casos de pessoas que, por alguma razão, de um cabo mal conectado, um tropeção, ficavam lentamente à deriva, muito lentamente, longe da nave, incapazes de retornar, morrendo enquanto seu lar ainda estava ao alcance da vista. Às vezes, a reserva de ar dentro de um traje espacial podia durar até 2 dias. Eles chegaram ao fim do corredor que levava ao nível de atracação. A porta estava vedada, e Hope levou alguns instantes para verificar os sensores.
A atmosfera adiante parecia normal, por isso ele inseriu o código de sobreposição, e o mecanismo de bloqueio da porta fez com que ela se destrancasse com um sibilo. Um zunido suave, e a porta se abriu. O caminho à esquerda dava nas baías 1 e 2, o da direita na 3 e 4. A 10 metros, no corredor da esquerda, Hope viu sangue. Ah, merda, disse Velford. A mancha vermelha na parede ao lado da porta de segurança era um círculo do tamanho de um prato. O sangue havia escorrido até o chão, formado linhas que se assemelhavam a teias de aranha. Elas brilhavam, ainda úmidas. Vamos verificar, disse Hope, mas já sabia o que encontraria. Os sensores da porta haviam sido danificados, mas uma rápida olhada confirmou suas suspeitas. Do outro lado havia vácuo. Painéis e sistemas de canalização haviam sido arrancados da parede pela força do ar que fora expelido. Se as pessoas que haviam deixado os respingos de sangue tivessem sido capazes de se segurarem até que as portas de segurança se fechassem automaticamente. Mas elas estavam lá fora agora, longe da Marion, perdidas. 1 e 2 estão definitivamente fora de ação, disse Hope. As portas de segurança parecem estar aguentando bem. Powell, não se afaste do painel e cuide para que todas as portas estejam bem trancadas. Tem certeza? Perguntou Powell no headset. Vocês ficarão presos aí embaixo. Se os compartimentos ainda estiverem falhando, isso poderá detonar a nave inteira, respondeu Hope. Então sim, tenho certeza. Ele se virou para os outros dois. Seddon observava os respingos de sangue, os olhos arregalados por trás do vidro do capacete. Ei, disse Hope. Sim. Ela olhou em sua direção. E desviou o olhar novamente. Sinto muito, Hope. Todos nós perdemos amigos. Vamos tratar de não perder mais nenhum. Eles deram a volta e seguiram na direção das baías 3 e 4. A Samson atracou e avisou Baxter pelo intercomunicador. No automático? Afirmativo. A maior parte dos procedimentos de acoplamento eram realizados de forma automática, mas Hope sabia que Vic Jones às vezes gostava de voar manualmente. Só que esse não era o caso. Algum contato? Nada. Mas acho que acabei de ver algo piscando na tela. De qualquer modo, estou tentando recuperar o contato visual. Mantenha-me informado. Precisamos saber o que está acontecendo dentro dessa nave. Hope andava na frente. A porta de segurança que dava nas baías 1 e 2 ainda estava aberta, e eles passaram por ela rapidamente na direção das baías não afetadas. Outra vibração ressoou por toda a nave, subindo pelas paredes. Hope pressionou a mão enluvada com força em uma delas, inclinando-se, tentando sentir os ecos do impacto misterioso. Mas eles já haviam se dissipado. LaChance, alguma ideia do que está causando esses impactos? Não. A nave parece estável. Talvez os compartimentos estejam falhando? Creio que não. Se isso estivesse acontecendo, ar estaria vazando para o espaço, o que funcionaria como uma espécie de propulsão. Eu veria movimento na Marion. Do jeito que está, o padrão de voo parece ter estabilizado na órbita lenta e descendente da qual falávamos. Não estamos mais geoestacionários, e sim nos movendo muito devagar em comparação à superfície. Talvez a 16 km por hora. Ok. Outra coisa, então. Algo está solto. Só tome cuidado lá embaixo, já avisou LaChance. Normalmente, ele não era do tipo que perdia tempo frisando o óbvio. Eles passaram por mais 2 portas, verificando os sensores de ambas antes de prosseguirem para se certificarem de que os compartimentos do outro lado ainda estavam pressurizados. Enquanto se aproximavam das baías 3 e 4, Hope sabia que teriam uma boa visão dos danos. As baías de atracação estavam posicionadas em 2 projeções na parte de baixo da Marion. A 1 e a 2 estavam na projeção a bombordo, e a 3 e a 4, a estibordo. Enquanto se aproximavam do corredor que dava nas baías 3 e 4, passaram por janelas em ambos os lados. Que inferno, murmurou Hope. Ele foi o primeiro a ver, e ouviu Seddon e Velford prenderem a respiração atrás de si, chocados. 1/3 da face frontal da projeção a bombordo, incluindo as pontes de atracação e partes das estruturas das câmaras de pressurização, havia sido arrancado como se por obra de uma mão gigante. A baia 1 havia sido dilacerada e desaparecera completamente, deixando uma ferida áspera e irregular no metal. Partes da baia 2 ainda estavam intactas, incluindo um longo fragmento da ponte de atracação que era a fonte dos impactos intermitentes.
Preso ao final da indistinta pilha de metal dilacerado e cabos reluzentes estava um pedaço da Delilah. Do tamanho de várias pessoas, pesando talvez 10 toneladas, a massa não identificada de metal, painéis de revestimento e componentes eletrônicos surgia, vinda da parte de baixo da Marion, por ela se escondia, ricocheteava da superestrutura em ruínas da Baia 2 e retornava. Cada batida lhe dava o ímpeto necessário para continuar. Ela se movia lentamente, mas seu peso era tamanho que o impacto sentido ao retornar era suficiente para enviar vibrações por todo o bojo da nave. A Delilah havia quase se desintegrado no choque. Detritos do acidente ainda flutuavam junto com a Marion, e, ao longe, projetando uma sombra sobre a tempestuosa superfície do planeta, Hope via pedaços maiores se afastando lentamente para bem longe de onde eles estavam. Tem uma pessoa ali, e disse Velford em voz baixa, apontando. Hope viu um vulto pressionado contra os restos da Baia 2, empalado por um pedaço da superestrutura de metal retorcido. Não dava para distinguir o sexo. O corpo estava mutilado, nu, e boa parte da cabeça havia sumido. Espero que eles tenham morrido rápido, e disse Seddon. Eles já estavam mortos. Vociferou Hope. Ele suspirou e levantou a mão, como se pedindo desculpas. Seu coração estava disparado. 17 anos no espaço e nunca havia visto nada assim. Pessoas morriam o tempo todo, claro, pois o espaço é um ambiente hostil. Acidentes eram comuns, e, quanto maior o desastre, maior a notoriedade. A nave de passageiros Arquimedes foi atingida por uma chuva de micrometeoros em sua rota para Alpha Centauri, causando a morte de 700 pessoas, entre passageiros e tripulação. A base da Marinha Colonial, situada em uma grande lua na orla exterior, teve seus sistemas atmosféricos sabotados, o que resultou na perda de mais de 1000 vidas. Mesmo no começo, nos dias incipientes das viagens espaciais, a estação de pesquisa Nephilim, que orbitava Ganimedes, teve um problema de mau funcionamento no estabilizador e tombou até colidir contra a superfície da Lua. Essa história ainda era contada a qualquer um que planejasse uma carreira na exploração espacial, pois todas as 300 pessoas a bordo continuaram transmitindo dados e mensagens de esperança até o último instante. Ela havia sido um símbolo da determinação da humanidade em sair dos limites do próprio planeta e, um dia, do seu próprio sistema. No panorama geral, a tragédia da Delilah era pequena. Mas Hope conhecia cada uma das pessoas a bordo da Dropship. E muito embora não conseguisse identificar o corpo congelado e dilacerado que estava preso sob a estrutura de atracação da baia, ele sabia que havia falado, brincado e gargalhado com elas. Vamos ter que cortar isso aí, e disse Velford, e a princípio Hope achou que ele estivesse falando sobre o cadáver. Mas o engenheiro observava a massa de metal flutuando lentamente enquanto ela voltava na direção das baías destroçadas. Temos que fazer isso e muito mais, já afirmou Hope. Se quisessem sobreviver, se superassem esse caos inicial, protegessem a Samson e descobrissem o que diabo estava acontecendo, ele, Velford e Powell precisariam tirar alguns milagres da cartola. Vamos fazer por merecer, pessoal. A Samson, murmurou Baxter em seu ouvido. O que foi? Eles ainda não conseguiam ver a nave onde agora só havia estática, do outro lado da ponte de atracação a estibordo. Tenho uma imagem na tela. Sua voz soava fraca, vazia. E? Perguntou Seddon. E você não vai querer abri-la? Jamais. Não chegue perto dela. Hope desejou ver o que tinha acontecido, embora parte dele estivesse feliz por não poder. O que houve? Perguntou Seddon. Eles chocaram, respondeu Baxter. E estão apenas esperando. Essas coisas, rastejando ali ao lado dos corpos. E quanto ao Jones e ao Stick? Stick está morto. Jones, não. Era aquele tom seco novamente, o que fez Hope desistir de tentar insistir. Mas Seddon o fez. Talvez fosse a curiosidade da oficial de ciências. O que está acontecendo com Jones? Perguntou ela. Nada. Ele está. Posso vê-lo, bem no fundo da imagem. Ele está lá, sentado, com a cadeira virada de costas para o painel de controle. Tremendo e chorando. Eles ainda não o mataram, pensou Hope. Vamos isolar toda essa área, e disse ele. Todas as portas estão bloqueadas, mas temos que desativar os controles manuais. Você acha que essas coisas conseguem abrir portas? Perguntou Velford. Hope tem razão, e afirmou Seddon. Temos que imaginar o pior. Não podemos simplesmente soltar a Samson? Hope já havia pensado nisso.
Mas, apesar do perigo, eles ainda poderiam precisar da nave. A órbita da Marion continuava em declínio. Havia módulos de fuga, mas seu alvo era incerto. Se as usassem, acabariam espalhados por toda a superfície do planeta. A Samson poderia ser a única esperança de sobrevivência deles. Se fizermos isso, ela pode ficar flutuando conosco por dias, disse Lachance, e sua voz vinha junto com uma chuva de estática. Poderia impactar a Marion e causar ainda mais danos. As coisas já estão bem ruins desse jeito. Baxter, estamos perdendo você, e disse Oop. Detonado, completou Baxter. Lachance? Ele está certo, respondeu Lachance. Os indicadores estão sinalizando mais danos a cada minuto que passa. Comunicações, sistema atmosférico e remoto. Precisamos começar a consertar as coisas. Tenho que resolver isso primeiro, já afirmou Oop. Atravessaremos a anticâmara, vamos entrar na ponte de atracação até chegarmos à baia 3, e em seguida, até a câmara de pressurização. Dali, vamos trabalhar recuando, desativando controles manuais e desligando tudo. Nós podemos despressurizar a câmara também, e sugeriu Velford. Boa ideia. Se alguma coisa escapar da Samson, não conseguirá respirar. Quem pode afirmar que essas criaturas de fato respiram? Perguntou Seddon. Não sabemos o que são nem de onde vêm. Mamíferos, insetos, répteis, algo mais. Não sabemos nada. Sua voz estava tomada pelo pânico. E vai continuar assim, já afirmou Oop. Na primeira oportunidade que tivermos, nós as matamos. Todas elas. Ele queria o apoio de alguém, mas ninguém respondeu. Esperava que Seddon discordasse, e como oficial de ciências, ela veria, além do caos e da morte, o que essas criaturas poderiam significar para o progresso da ciência. Mas não disse nada. Apenas o encarou, com hematomas nos olhos e um corte no nariz inchado. Eu estou mesmo no comando agora, pensou. O fardo era pesado. Certo, e disse ele. Vamos lá. Eles seguiram o plano de Oop. Atravessaram a anticâmara que servia as baías 3 e 4, a ponte de atracação, em seguida a câmara de pressurização e a porta exterior. Oop e Velford seguiam na frente, enquanto Seddon fechava as portas que ficavam para trás, e, no final da ponte de atracação, os dois homens fizeram uma pausa. Depois da porta havia uma abertura estreita e, então, a escotilha exterior da Samson. Havia uma pequena janela tanto na escotilha quanto na porta. A parte interna da janela da dropship estava coberta de vapor. Oop se perguntou se as criaturas sabiam que eles estavam ali dentro, tão perto. Pensou em perguntar a Baxter, mas o silêncio parecia a opção mais inteligente. Silêncio e rapidez. Eles rapidamente desmontaram o mecanismo de trava da porta e o desativaram, desconectando a fonte de alimentação. Ele teria que ser reparado antes de a porta ser aberta novamente. Era bem mais forte do que a porta do banheiro na Delilah. Este pensamento não tranquilizou Oop tanto quanto deveria. Eles trabalharam de trás para frente, e, quando desativaram o mecanismo da porta entre a ponte de atracação e a anticâmara, Velford despressurizou a câmara. As portas rangeram levemente sob as pressões alteradas. Do lado de fora da anticâmara, Seddon esperava. Pronto? Perguntou ela. Só falta a última porta, e respondeu Oop. Velford começou a trabalhar. 5 minutos depois eles já estavam fazendo o caminho inverso na direção da ponte de comando. Havia agora 4 portas seladas e bloqueadas entre a Samson e a Marion, bem como o vácuo na câmara de pressurização. Ele deveria se sentir mais seguro. Baxter, você ainda tem contato com a Samson? Perguntou. Sim. Não mudou muito a situação, as criaturas ainda estão por lá. Uma delas meio que se esticou um pouco, como se sombras estivessem saindo do interior. A iluminação por lá está meio esquisita, e a qualidade da imagem não é lá essas coisas, mas ela parecia estar trocando de pele. Outra voz murmurou algo que Oop não ouviu. O que você disse? Perguntou ele. Eu falei que parece que ela cresceu, e respondeu Powell. Aquela que mudou de pele. Está maior. E quanto a Jones? Perguntou Oop, bem preocupado. Maior. Aquilo era impossível em tão pouco tempo. Ainda está lá, e disse Baxter. Só consigo ver o braço, o ombro e a cabeça. Ele ainda está tremendo. Grave as imagens, pediu Seddon. Para você ter o prazer de assistir mais tarde.
Perguntou Lachance, mas ninguém respondeu. Não era hora para fazer gracinhas, mesmo se com um toque de sarcasmo. Estaremos de volta em poucos minutos, e disse o Lachance, faça com que o computador categorize os danos. Vou definir prioridades quando chegarmos aí, depois faremos um cronograma de trabalho. Baxter, a Marion está emitindo o sinal de pedido de socorro? Ah, sim, essa é a outra parte divertida, e disse Baxter. Alguns dos destroços devem ter ferrado o sistema de antenas. O computador diz que está mandando o sinal, mas duvido muito. Certo. Ótimo. Que maravilha. Oak balançou a cabeça. Há algum meteoro vindo na nossa direção? Buracos negros se abrindo aqui perto? Alguma outra coisa para nos preocupar? A cafeteira da ponte de comando foi destruída, já afirmou Powell, com um tom de voz solene e muito sério. Oak começou a rir. No momento em que conseguiu controlar a histeria, lágrimas turvavam o interior do visor de seu capacete. Quando chegaram à ponte, Kasianov e Garcia haviam voltado da ala médica. As poucas pessoas a bordo da Marion estavam mortas ou exibiam ferimentos leves, de modo que havia pouco para se fazer lá embaixo. Foi assustador, nós duas sozinhas, disse Garcia. Então fechamos tudo. Pensei que seria mais seguro ficarmos aqui, juntos. Lachance explicou para todos o nível de segurança que poderiam esperar. A única bênção é que o núcleo de combustível da Delilah não foi comprometido durante o acidente, e disse ele. E onde ele está? Perguntou o Lachance ainda estava no assento de piloto. Por aí, em algum lugar, respondeu ele, flutuando. Ele acenou com a mão, segurando um charuto entre dois dedos. E a maioria das pessoas odiava o cheiro daquele negócio. Mas, com tudo o que havia acontecido, parecia quase cômico pedir que ele o apagasse. Vimos muitos destroços perto da nave, já afirmou Velford. Talvez ele tenha sido comprometido e esteja flutuando em algum lugar por perto, superaquecendo e pronto para explodir. De qualquer maneira, Sela vie, e disse Lachance. A não ser que queira vestir um traje e dar uma caminhada no espaço. Velford desviou o olhar, e Lachance sorriu. Temos preocupações mais imediatas, problemas que podemos resolver. A Samson? Perguntou Powell. Oak olhou para as telas. O interior da dropship mantinha-se inalterado, sombras. As sombras tremulavam, Jones tremia. Todos queriam desligar a tela, mas Oak insistia em mantê-la ligada. Eles precisavam saber. Lachance deu de ombros. Temos que considerar isso seguro, por enquanto. Mas os sensores identificaram vazamentos em 5 portas de segurança, o que significa, provavelmente, que mais 5 portas estão com problemas. As plataformas 5 e 6 vazaram completamente para o espaço, e os danos terão que ser isolados e reparados. O pedaço da Delilah que está preso no meio das ruínas das baías de atracação precisa ser solto e seguir o seu caminho. Caso contrário, só vai causar mais danos. E o posicionamento da Marion? Perguntou o em queda. Eu não tenho certeza de que haja muito que possamos fazer. O acidente danificou mais do que podemos ver. Suspeito que haja algum dano estrutural grave. E parece que os sistemas de refrigeração da célula de combustível da nave foram avariados. Que ótimo, e disse Powell. Quanto foram avariados? Perguntou o Vamos ter que verificar isso manualmente, e disse Lachance. Mais a mais. O paraíso foi corrompido. Com o quê? Perguntou o Seu coração apertou. O paraíso era o seu billpod, uma pequena mais exuberante área de cultivo de alimentos no nariz da Marion, aonde muitos dos mineradores e da tripulação iam para manter contato com a natureza. Depois de anos no espaço, trabalhando no inferno estéril e cheio de tempestades de areia de LV-178, ver uma cenoura ou alguns brotos de feijões verdes ajudava mais do que qualquer antidepressivo. Ainda não tenho certeza, respondeu Lachance. Jordan foi a única que. Lucy amava jardinagem, pensou o Eles haviam feito amor no paraíso certa vez, sobre a terra úmida, tendo apenas as árvores frutíferas e os vegetais como testemunhas. Temos alimentos desidratados, e disse o A reserva de água não foi afetada? Até onde posso ver? Ok, então. Ele olhou para o restante da tripulação da Marion ao seu redor. Estavam todos chocados com a rapidez e a gravidade com que tudo dera errado.
Mas eles eram durões, extremamente adaptáveis, acostumados a viver sob a constante ameaça de perigo e prontos para enfrentar qualquer coisa para sobreviver. Velford, Powell, peguem o relatório de danos completo com Lachance e definam prioridades. Mas eles vão precisar de ajuda. Todos vocês sabem usar chaves inglesas e kits de soldagem. Mas há uma coisa a fazer antes, disse Baxter. Sim. E isso é comigo. Vou gravar o pedido de socorro, e depois você faça tudo o que puder para garantir que ele seja enviado. Voltado para o painel de controle de Baxter, o olhar de Oak se fixou na tela que mostrava o interior da Samson. O ombro e a cabeça de Jones eram as únicas coisas que estavam se movendo, tremendo no canto inferior esquerdo. Mais adiante, viam-se as silhuetas imóveis das pessoas mortas. Parados ao lado delas, estavam os pequenos e indistintos aliens. Acho que você pode desligar isso, e disse Oak. Por enquanto.